Companheiros, nós da CUT, primeira coisa que eu não poderia começar meu discurso sem dizer parabéns para a CUT. Hoje nós fazemos 34 anos de idade. Viva a CUT! A CUT só existe por conta dos seus sindicatos. Se não fosse os seus sindicatos, não teria a central. São mais de 4 mil sindicatos no Brasil, mais de 25 milhões de trabalhadores representados, milhões de trabalhadores sindicalizados e que têm o mesmo ideal e que construíram há 34 anos atrás. Estou vendo alguns fundadores aqui, entre eles vou falar do João Felício, dos fundadores da CUT, homenageando a todos eles. Eu não estava lá, hein? Eu não estava nisso, mas ao João Felício, e que nós temos de lá para cá, eu não tenho dúvida nenhuma que nós construímos o principal instrumento de luta e resistência dos trabalhadores brasileiros e das trabalhadoras, e que é extremamente grande hoje. E queria aqui fazer um apêndice para homenagear todos esses sindicatos, dizer que hoje também é dia do bancário. Eu sou bancário, dia 28 de agosto. Em homenagem aos bancários, eu queria homenagear todos os sindicatos do Brasil que formam a Central Única dos Trabalhadores. É extraordinário que a gente tenha, nesse momento tão difícil da conjuntura brasileira, um nível de unidade da esquerda nacional, que mesmo a burguesia nacional o tempo inteiro tentando quebrá-la, cada vez que nós vemos para debates como esse, que está sendo transmitido ao vivo, os trabalhadores e trabalhadoras estão nos ouvindo e vendo, percebem que nós temos uma avaliação sobre o processo de conjuntura muito parecido e muito semelhante. E isso acontece por quê? Porque esse golpe, ele foi uma tragédia. Esse golpe foi sempre contra o PT, sempre contra o Lula, contra a Dilma. Mas, acima de tudo, o golpe era contra os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. O que nos dá esse nível de unidade é que nós não erramos nessa forma de avaliar. Não era pura e simplesmente, em determinados momentos, se conseguiu algumas lideranças discutirem isso, né? Uma questão apenas político-partidária. Era a única oportunidade que esses golpistas tinham de retirar e acabar com as nossas conquistas, porque isso só é possível fazer num momento de ditadura, de exceção. É o que acontece hoje. É verdade, João Pedro, que já tivemos ditaduras militares depois da CLT e não houve a ousadia da retirada de direitos. Mas aí que está. É por isso que eu continuo afirmando que a nossa luta é altamente vitoriosa. Mesmo no golpe militar, não havia um nível de maldade, de enfrentamento de classe social, da classe burguesa contra a classe operária, como houve neste momento agora. Esse golpe é feito por uma burguesia que não tem e é contra qualquer projeto nacional de desenvolvimento e é contra a soberania nacional. Esse golpe foi construído, Ari, fora do Brasil. É um golpe que tem a ver com protagonismo econômico no mundo. É um golpe que tem a ver com, em 12 anos do governo do PT, nós tivemos a ousadia de se mostrar para o mundo para sermos protagonistas e não sermos apenas o que eles querem que nós sejamos aqui, produtor de produto de primeira necessidade. Nós tivemos a ousadia de apontar uma nova ordem mundial, Mônica. É necessário que se diga isso. Nós tivemos a ousadia de formar os BRICS. Tivemos a ousadia de dizer que poderíamos ter uma outra moeda de lastro para o comércio mundial que não fosse o dólar. E nós tivemos, Cibele, estou vendo aqui, e tantos outros petroleiros e petroleiras, a ousadia de investir nacionalmente na tecnologia, de sermos portadores do conhecimento tecnológico para termos a possibilidade de ter um posto como é o pré-sal. E que se nós tivéssemos, como era o projeto que nós temos que continuar, não deixando que eles mudem, a possibilidade de sermos
hegemônicos, sermos grandes na discussão da indústria do petróleo e gás, o Brasil deixa de ser um país subdesenvolvido, sob o ponto de vista deles, para ser um país economicamente disputando as primeiras posições no mundo. É por isso que nós tivemos o golpe no Brasil. Essa absolutamente uma união entre essa direita entreguista brasileira e uma parcela do capitalismo internacional. Não é à toa que eles vendem as nossas terras a preço de banana, não é à toa que vendem nossas águas, não é à toa, é um atentado à soberania desse país. O que se quer e o preço do golpe, o pagamento pelo golpe, não é só impedir o crescimento da classe operária brasileira, é entregar o Brasil de mão beijada para o capitalismo internacional. E é por isso que tem a unidade da toga, tem a unidade dos meios de comunicação, tem a unidade de grandes setores do empresariado. Veja que paradoxo. Quando é que vocês imaginaram que no Brasil nós teríamos empreiteiro preso? Que no Brasil nós teríamos o desmonte da indústria da carne e agora a tentativa do desmonte da indústria do petróleo e gás e destruíram a indústria da construção civil. Em nome do golpe que eles querem dar, que é a mudança da soberania nacional, é impedir o crescimento do Brasil para um outro patamar, eles até dão parte deles mesmos, cortam a própria perna e arrebentam em grandes cadeias produtivas nacional. Isso demonstra claramente o quanto a nossa luta foi dura, é dura e vai ser árdua, mas eu tenho enfatizado o tempo inteiro o quanto nós somos vitoriosos nesse país. É verdade, eu sei. Se fizer só a conta de que nós lutamos e eles fizeram a reforma trabalhista, eu vou deixar de reconhecer a luta que cada um de vocês, homens e mulheres nesta mesa, fizeram nos seus sindicatos para enfrentar esse golpe. Fazem até hoje. Cada dia que são chamados ou conduzem lutas grandes, enormes, vocês fizeram a maior greve geral da história do Brasil, com mais de 45 milhões de brasileiros e brasileiras paralisados em greve. Isso foi fruto de vocês, da luta de vocês. O Ocupa Brasília, onde nós botamos mais de 200 mil pessoas em Brasília, com a capacidade extraordinária que nós mostramos de mobilização. Então, por favor, eu sei que nós temos muitos problemas e eu sei que nós tivemos algumas derrotas. Agora, não nos faltou mobilização e vontade de fazer o enfrentamento. Foram 350 mil na Paulista e no Brasil, e depois 150 mil. E a Globo chamava ato com os coxinhas todos convocados via satélite, onde a Globo, o presidente Lula fala muito disso, deixa de transmitir novela para em 2013 transmitir manifestação. Naquele momento já, hoje eu não tenho dúvida nenhuma nisso, iniciando o golpe contra o nosso governo, dizendo, as ruas sim, nós perdemos as ruas em determinado momento, mas nós não perdemos as ruas com uma organização de direita que substitua a nossa organização de esquerda na condução da sociedade brasileira. Nós perdemos para a mídia, nós perdemos para a Globo, nós perdemos por uma construção de um golpe, utilizando recursos pelos quais nós estávamos habituados a enfrentar. Sob o ponto de vista do enfrentamento capital-trabalho, patrão e empregado, greve, construção de luta pela reforma agrária, construção de luta pela reforma urbana, construção de luta pela moradia, pela educação, pelo direito das mulheres, dos negros, dos jovens, da opção sexual. Tudo isso nós fizemos e ganhamos o debate do ponto de vista político e deixamos claro que a nossa proposta é muito melhor para o Brasil do que a proposta conservadora deles. Agora, é óbvio que a capacidade que eles têm de massificar as propostas deles pela utilização dos meios de comunicação é, sem dúvida nenhuma, o maior motivo do êxito deles.
não da nossa derrota só. E é por isso que nós temos que continuar fazendo esse enfrentamento. Agora nós, aqui, do ponto de vista do movimento sindical, o que faremos nós? Há setores do movimento que não estão nessa sala, que acham que só, que eu sei que é importante, o fim do imposto sindical construiu o fim do sindicalismo brasileiro. Eu quero dizer que tenho certeza que nós temos que ter algo no lugar do imposto sindical. A proposta da CUT é que nós tenhamos a contribuição negocial, aprovada em assembleia, discutida com os trabalhadores, que tenha piso e que tenha teto, que o sindicato, para poder fazer a cobrança, tenha que ter um mínimo de trabalhadores sindicalizados, que as suas eleições sejam transparentes e sob controle dos trabalhadores. Sindicatos da CUT que são setor rural, sindicato da CUT que não recebe porque a própria justiça não deixa que receba, ou no caso do imposto sindical, e tem sindicato da CUT que devolve o imposto sindical discutido diretamente com a base, e não é isso que faz nos destruir, gente. Nós temos sim que ter algo no lugar, para agora o que nos dá condição de continuar é conversar e representar com o trabalhador. É trabalho de base, é pé no chão, é o dia inteiro na fábrica, na roça, no banco, no comércio, discutindo e dialogando com os trabalhadores, é enfrentando juridicamente essa reforma sindical, essa reforma trabalhista, que sob o nosso ponto de vista é inconstitucional, e que nós estamos que fazer a derrubada dela, não fazendo uma DIN, preste atenção nisso, não fazendo uma DIN de constitucionalidade direto em Brasília, professor, porque isso não dura 5 minutos naquele tribunal, mas é procurando os tribunais regionais, as varas no interior, que os representantes do Poder Judiciário, que são dessas instâncias, em grande maioria são contra a reforma trabalhista proposta, inclusive estiveram conosco na trajetória para tentar impedi-la. Nós temos o que fazer. Nós temos a faca e o queijo na mão para ir para dentro dos nossos sindicatos e nas nossas bases e cobrar o trabalhador que nós representamos. Olha o que eu estou dizendo, cobrar o trabalhador que nós representamos de algumas coisas. Por exemplo, essa central avisou o que seria o golpe, disse para os trabalhadores que o golpe era contra ele. Muitos dos nossos foram bater panela na rua. Nós temos que dizer claramente que a alternativa da luta que nós apresentávamos estava certa. E mais do que isso, quando nós dissemos e falamos já desde que nós existimos nos nossos sindicatos, que o trabalhador tem que fazer política genuína, tem que participar ativamente da política nacional, não só de se candidatar ou não, mas não deixar que outros façam suas histórias. Fica claro que o nosso debate fica muito mais fácil. Cansamos nós aqui, dirigentes de base que estão aqui nesse auditório, de entrar para conversar com o trabalhador e o cara vai falar, não me fala de política, eu só quero saber do meu salário e do meu emprego, eu não quero saber de política, esse negócio é coisa do PT, isso aí é coisa da CUT, não tenho nada a ver com isso. Pois é, toda uma conquista, Toninho, o PCO que eu queria reverenciar, da CLT, que veio lá na época de Vargas, foi desconstruída numa penada por um Congresso Nacional de quem gosta de fazer política, para eles, contra os trabalhadores. E agora nós temos que dizer para os trabalhadores, nós temos que dizer claramente para os trabalhadores que nós temos condição de reverter esse quadro. E um dos aspectos mais importantes para reverter esse quadro é que esse golpe foi um golpe dado dentro do parlamento, foi um golpe construído no parlamento, nas togas também, mas foi construído no parlamento por solicitação do parlamento. Então nós temos que dizer, trabalhador e trabalhadora, você deixe de votar em patrão. Se você quer ter representatividade, quer seus direitos de voto, construa uma bancada de deputados federais, de senadores,
de deputados estaduais que represente a classe trabalhadora. Nós da CUT temos que lutar em todos os espaços, nas ruas, nas greves, nas manifestações sociais, mas também dizer que o parlamento é um espaço que tem que ser ocupado pela classe majoritária do Brasil, que é a classe trabalhadora, e não só deixar ser ocupado pela classe dominante econômica. Nós negligenciamos nisso. Não adianta só eleger o Lula e o Lula ficar numa bancada que tem 300, 400 empresários, bancada da Bíblia, da bola, de tantas outras mil coisas, sem que o presidente tenha condição de governar e governar para os mais pobres. E, acima de tudo, concordo com o João Pedro, que começo, meio e fim, a maior liderança, o maior ativo político, a maior referência, a nossa bala de prata para enfrentar esses golpistas, impedir que eles concluam a reforma da Previdência e colocar a retomada dos nossos direitos é a eleição de 2018 de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Claro que é direta já. E esse não pode ser um eixo jogado fora. Claro que é, temos condição de fazer esse debate ainda, temos condição de continuar no desgaste desse governo golpista. Agora, toda a força que eles jogam para impedir a vitória do Lula é que eles sabem que se nós temos aqui a força dos nossos sindicatos, nós temos a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o PT e outros partidos políticos importantes, isso soma-se sim, mas o principal ativo que nós temos é o Lula, a empatia que ele tem com o povo. E queria aqui parabenizar os sindicatos da CUT que têm acompanhado a caravana do Lula do Nordeste. Uma salva de palmas para o nosso pessoal que esteve lá. Cada local do Nordeste que o Lula chegou, estavam os sindicatos da CUT organizados e dando suporte para isso. Gente, a nossa alternativa é a luta. Nosso calendário tem que continuar. Nós estamos fazendo um congresso extraordinário para orientar o quê? A nossa resistência e a construção da nossa mobilização. Para isso nós temos que ter calendário, temos que apontar para a luta. Dia 14 de setembro, os companheiros metalúrgicos estão chamando um Dia Nacional de Luta. Vamos transformar o dia 14 de setembro num Dia Nacional de Luta de todas as categorias do Brasil. Da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, vamos enfrentá-los nas ruas. No dia 3, cadê os petroleiros? No dia 3 nós temos a agenda dos companheiros petroleiros. Aniversário da Petrobras. Aniversário da Petrobras, nós vamos lá defender o pré-sal, a soberania nacional, que a Petrobras, o petróleo é nosso, e vamos não deixar a FUP e os seus sindicatos sozinhos, vamos todos nós lá juntos, temos que construir mais eventos do plano de luta que nós vamos debater no último dia, mas tem um dia que nós temos que cravar para nós, 2 dias, cravar para nós como dias importantíssimos. O dia 11 de novembro é o dia que eles vão começar a implementar a tirada dos nossos direitos. Nós vamos pura e simplesmente ficar olhando na televisão eles implementarem a maior caça aos nossos direitos? Não, no dia 11 de novembro é Dia Nacional de Luta, paralisação. Vamos para dentro dos nossos sindicatos, dentro das nossas categorias e paralisar as atividades para não permitir que eles achem que a nossa resistência baixou. E acima de tudo, a Executiva Nacional da CUT aponta e tirou na sua reunião que se eles forem colocar para votar, a reforma da Previdência, chegou a hora, chegou o momento, chegou a hora de dizer para eles, se eles fizerem e colocarem para votar a reforma da Previdência, se botar para votar, o Brasil vai parar. É isso que nós vamos fazer. Se botar para votar a reforma da Previdência, o Brasil vai parar. E os nossos sindicatos e os nossos movimentos sociais vão estar juntos nisso. E eu não tenho dúvida nenhuma. E para encerrar essa minha breve fala, nós exigimos, e nós vamos ter que nos mobilizar para isso,
que nós tenhamos uma imediata campanha pela revogação de todo e qualquer ato golpista que foi feito no governo Temer, porque eles não têm autoridade moral e política para fazer o que fizeram. E não é esperar para o próximo presidente da República, é agora. E também colocar no discurso dos companheiros que nos representam e que querem ser presidente da República o compromisso conosco de revogar democraticamente qualquer medida que foi tirada por esse governo golpista. Companheiros e companheiras, a luta continua. Nós temos condição de resistir. E eu sei que aqui estão homens e mulheres que compõem o exército que nós precisamos para continuar defendendo os trabalhadores e as trabalhadoras. Bom congresso para todos e vamos à luta.